Antes de mais nada, nós devemos nos reportar a esta casa que nos acolheu. Não digo que, no meu caso, há 60 anos atrás, mas quase, né? Nos ensinou, nos acolheu, nos deixou entrar em contato com não só com a filosofia espírita, como também com os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos uma gratidão enorme para manifestar em relação a esta casa, não só aos dirigentes que nos deram esta oportunidade de participar também deste núcleo de palestras sobre Jesus. E como nós já assistimos a tantas outras palestras que foram realizadas aqui, falando sobre Jesus, não é de se espantar de que a nossa palestra se reporte à alegria dos homens. Jesus, a alegria dos homens. Tantas coisas Ele nos trouxe, tantas verdades Ele nos revelou, que seria muita ingratidão nossa não nos situarmos como seres alegres pelo fato de termos conhecido Jesus e as suas verdades. Mas vamos falar um pouquinho de Jesus. Antes de Jesus nascer, como é que se situava Israel? Aguardando um rei poderoso. Por quê? Há séculos eles estavam escravos do Egito e da Babilônia, né? Os judeus se encontravam em regime de escravidão. As classes privilegiadas serviam a César, puramente por interesse, né? Os judeus de classes mais elevadas serviam a César, porque eles queriam também recompensas. Os miseráveis entregavam-se à hediondez. Então eles saqueavam, eles roubavam, porque não tinham mais de onde tirar os seus proventos, né? Dureza de corações, comportamento cruel entre as classes, entre eles mesmos, entre as classes que se separavam de maneira muito nítida, havia um relacionamento extremamente cruel. Ódio entre fariseus e saduceus, herodianos e publicanos. Aí a gente coloca a colinha lá embaixo. Quem eram os fariseus? Eram os sacerdotes. Eram aqueles que estudavam a lei mosaica, divulgavam e faziam aquelas reuniões no Templo de Jerusalém. Os saduceus eram uma seita que divergia em alguns pontos dos fariseus. E entre eles havia uma divergência muito grande. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E, finalmente, o Herodes, né, que aqui fala em herodianos, Herodes era o rei da Judeia. A paisagem humana assinalada pela ignorância e pela sordidez. E aí ele chegou discreto como a brisa agradável e perfumada, produzindo bem-estar e alegria de viver. Quem é ele, hein? Jesus. Então Jesus nasce numa cidade que não era para ser a sua cidade natal, mas enfim, é colocado numa manjedoura da forma mais humilde possível, onde ele foi homenageado pelos pastores, pelas suas crias, né, pelos seus rebanhos, numa simplicidade imensa, né? E aqui também, nesta figura, aparecem os 3 reis magos que vieram homenagear Jesus. Só de passagem para a gente se situar. Jesus, menino, frequentava a sinagoga aos sábados com os pais. Ele foi circuncidado, inclusive, né? Aos poucos foi aprendendo as orações e os rituais da religião. Nessa atmosfera simples e familiar, o menino Jesus cresceu, amadureceu e descobriu a vida em uma família muito simples. Então não havia nada de luxuoso para Jesus. Aos 12 anos, numa festa de Páscoa, ele é encontrado entre os doutores da lei no Templo de Jerusalém. Seus pais, aflitos porque ele havia sumido, né? Eles estavam voltando para casa, e cadê Jesus?
Aí eles retornam e vão observar que Jesus estava no templo discutindo com os doutores da lei. Eles liam as Escrituras e Jesus argumentava com eles. E eles ficaram espantados da sabedoria daquele menino de aproximadamente 12 anos. Ele argumentava com palavras de tanta sabedoria que os doutores da lei ficaram espantados realmente. Muito bem, aí o menino se transformou num homem. E esse homem começou a arrebanhar algumas pessoas que iriam ajudá-lo na sua tarefa. E essas pessoas são Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, é outro Tiago, filho de Alfeu, Simão, que não é o Pedro, que o nome do Pedro verdadeiro é Simão, né? Simão Pedro. Simão o cananeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Como é que Jesus falava com essas criaturas? Ele dizia simplesmente: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Isto numa época em que ele passava pela praia e viu os irmãos pescando. No caso, Simão, Pedro e André. E essas criaturas, as mesmas outras criaturas, quando ele chegava e convidava para que ele fosse seguido, eles não pensavam em nada, eles seguiam mesmo, né? O convite era pura e simplesmente este: segui-me. Então esse texto vai dizer algumas coisas sobre Jesus. Eles não relutavam, nada indagaram, como se estivessem apenas aguardando o convite. E as redes que estavam consertando caíram nas areias e, deixando imediatamente o barco, o seguiram, sem questionamento. É engraçado isso, né? Imagina o magnetismo de Jesus tão poderoso para dizer: segue-me, e eles seguiram. Vai você falar isso para alguma pessoa bem? Vamos lá. Não vai acontecer nada, né? A partir dali, depois que ele juntou os apóstolos, toda a região foi modificada. Os comentários tornaram-se focos de controvérsias e considerações incongruentes. Ninguém entendia o que acontecera com aqueles antigos pescadores e outros, como o cobrador de impostos, que deixou também a sua coletoria para segui-lo, por apenas ter recebido o chamado. Na palestra que a nossa irmã Vera fez, ela disse que se aparecesse uma pessoa com determinadas características que ela mostrou e disse assim: siga-me, a gente acha muito estranho, né? Então, nesse caso, o convite de Jesus ninguém podia refutar, não dava para esquecer. Jesus nada lhes ofereceu, por enquanto. Somente os convidou, reunindo-os como discípulos para o grande empreendimento que viria depois. Na realidade, essas criaturas já se achavam preparadas no plano espiritual para poder acompanhar Jesus. A tarefa de Jesus solitário seria difícil demais para ele dar conta de tudo aquilo que ele se propôs a fazer aqui. Aquele chamado era aguardado por Israel, que esperava um rei ameaçador e perverso que lhe restituísse a liberdade política, dando-lhe poderes para tornar-se tão cruel quanto o império que o estraçalhava. Essa era a expectativa dos judeus, que fosse um rei cruel e perverso. Com esse grupo de galileus e mais tarde com um judeu de Queriote, iniciou-se a mais fantástica façanha de que a história guarda notícia. Todo esse texto foi tirado do livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo. Vale a pena ler esse livro. Aliás, vale a pena ler os livros que a Amélia Rodrigues relata, porque a impressão que dá é que ela viveu naquela época, porque ela se remete a detalhes tão importantes, tão lindos, que é impossível a gente não se emocionar, né? Então, agora ela fala sobre Judas.
o mais letrado e hábil em administração, que foi encarregado de guardar as pequenas reservas monetárias do grupo, era dedicado e fiel, enquanto se deslumbrava ante as promessas do Senhor, até quando começou a atormentar-se ao constatar que o seu reino era outro, muito diferente daquele que escogitava e tinha ânsias por fruir. Então Judas começou a se desesperar por ter acompanhado Jesus, porque ele não era aquilo que ele esperava de Jesus. O grupo humilde tinha tudo para fracassar, menos o mestre que o guiava, que lhe trabalhava as anfractuosidades íntimas, que lhe construía nova personalidade, modelando a pedra bruta representativa da ignorância atual, para arrancar o que se encontrava oculto, a essência sublime da vida. Então, este foi o texto retirado do livro Vivendo com Jesus, que nos mostra alguma coisa daquela época. Mas vamos ao ministério de Jesus. Jesus inicia o seu ministério numa festa de casamento, nas bodas de Caná. Ele foi convidado, Maria foi convidada também, ele foi com Maria. E lá pelas tantas, esses casamentos costumavam durar 2, 3, 4 dias, eram festas enormes. As pessoas se reuniam, iriam comemorar, havia um banquete, havia muita comida, muita bebida. Mas, em particular, nestas bodas de Caná, acabou o vinho. Imaginem vocês a decepção dos convidados quando, de repente, ainda tem comido, a festa está rolando e acabou o vinho. Maria se chega a Jesus e disse, acabou o vinho. Falou, e eu com isso, né? Mas ele disse, vou dar um jeitinho. Pediu para os serviçais encherem várias tinas com água pura. E ele teria transformado essa água em vinho. Até que os convidados chegaram ao anfitrião e disse, como é que você deixa por último o vinho de melhor qualidade? Por que não serviu antes e foi deixando o vinho de pior qualidade para depois, quando as pessoas já não estavam discernindo muito as coisas, né? Mas imaginem que sabor devia ter este vinho. Aí Jesus começa a curar. Ele realiza várias curas. Então, há o episódio da menina que estava aparentemente morta e ele chega e ele diz, Talita cumi. O que quer dizer isso? Ninguém sabe? Não, então deixa para depois. Melhor. Aí ele cura também a sogra de Pedro, o leproso, entre vários leprosos que ele curou, um em especial. Ele participa daquela ressurreição de Lázaro, segundo as Escrituras, ele até já exalava mau cheiro. Mas o que é que Jesus percebeu? Que o espírito de Lázaro não havia se desprendido totalmente ainda. Então, havia a possibilidade desse espírito retornar ao corpo físico através dos liames que unem o espírito ao corpo físico, e ele retornaria à vida. Ele curou um cego de nascença também, de acordo com os escritos, ele teria feito uma lama com a sua própria saliva e a terra do chão, né? Fez uma lama, esfregou nos olhos do cego e ele recuperou a visão. Jesus, em várias ocasiões, afastou obsessores das criaturas, né? Em especial, é relatado este endemoninhado que o pai trouxe para Jesus, porque ele disse, tenha piedade desse meu filho, que uma hora é atirado no fogo, outra hora é atirado na água. Ele sofre a perversidade desses obsessores. E dá para vocês verem aqui esses supostos anjos, né? Seriam os obsessores deste rapaz que está sendo curado por Jesus. A mulher hemorraísa
hemorraíza é um dos episódios mais belos a respeito da fé, né? Esta mulher sofria de um fluxo de sangue há muitos anos, já havia gasto todo o seu dinheiro em tratamentos, em médicos, mas ela ouviu falar de Jesus, que ele curava. Então ela disse: onde quer que esteja este homem, eu vou atrás dele, porque eu creio que simplesmente se eu tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E assim foi. Ela viu, Jesus estava rodeado da multidão, e ela foi, tocou as vestes de Jesus e imediatamente ficou curada. Imaginem o magnetismo de Jesus, né? A tal ponto de a gente simplesmente tocar as vestes de Jesus e ficar curado. Agora, não podemos esquecer da fé que essa mulher teve, né? A fé foi que mobilizou os recursos que Jesus lhe concedeu para que ela alcançasse a cura. Aqui é aquele paralítico de Cafarnaum, que os que o trouxeram, encontraram a casa de Simão Pedro cheia de gente. Então, como é que ele vai poder chegar até Jesus? Eles não tiveram dúvida, foi pelo telhado. Abriram uma fresta pelo telhado e baixaram este enfermo para que ele pudesse chegar até Jesus, né? Então, nós temos aqui o centurião romano, que também foi a Jesus pedindo para que ele curasse o seu servo. Ele disse: então, me aguarde que eu vou até sua casa visitar o seu servo. E ele disse: não precisa, é só o senhor comandar de longe mesmo, porque eu, como comandante, também digo aos meus comandados: você vai até lá e ele vai. Então, Jesus, é só você dizer que os seus comandados, seus espíritos comandados vão até o meu servo e ele estará curado. E realmente curou-se. Aqui é aquele famoso episódio do poço de Siloé, onde o enfermo há muitos anos ia para ver se alguém conseguia jogá-lo nessa água que, segundo a crença, era agitada de tempos em tempos, porque acreditava-se que um anjo descia até essa água e o primeiro que descesse seria curado. E ele não conseguia, né? Ninguém que pudesse jogá-lo na água. E Jesus, se compadecendo dele, curou. Aqui é o filho da viúva de Naim. Naim não é um homem não, viu? Ela não era viúva do Naim, ela era viúva de Naim. Naim é uma cidade, tá? Vivendo e aprendendo, né, pessoal? Também curou o menino que estava doente. Aqui é o homem da mão mirrada. Lembram-se desse episódio? Um homem que tinha a mão mirrada, Jesus também curou. E Jesus continua sendo, além das curas, continua sendo a alegria dos homens. Por quê? Porque ele disse: bem-aventurados, e a quem... Lembram-se da palestra da semana passada, né? do irmão Leonardo. Então, ele disse que a gente devia recordar sempre as bem-aventuranças, e nós vamos fazer isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, quando Jesus ensina que a simplicidade de coração e a humildade de espírito é que realmente importam. Era isso que Jesus queria dizer com pobre de espírito. Por que são bem-aventurados? Porque deles é o reino dos céus. Então, se ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, que tal se nós escolhermos entre o orgulho e a humildade? São essas as lições que nós devemos fixar no nosso espírito. Vamos escolher entre o orgulho e a humildade. Ele disse também: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos. Porque se nós estamos chorando, nós temos ocasião de provar a nossa fé com firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque serão consolados. Porque nós temos certeza do porquê dos nossos sofrimentos. E isto nos dá
uma submissão à vontade de Deus. Novamente, nós podemos escolher entre a revolta e a submissão. Depois de tantos ensinamentos, depois de falar tanto, nós ainda vamos nos revoltar? Ou vamos nos submeter, sabendo do porquê, da justiça das aflições? Né? Há um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo que fala da justiça das aflições. Bem-aventurados os mansos. O que significa mansidão? Não significa passividade ou apatia. É muito diferente. Significa desistência de qualquer tipo de violência. A violência é característica do fraco. Aquele que é manso tem a fortaleza para enfrentar qualquer tipo de agrura que haja na sua vida. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então vamos escolher de novo entre a violência e a mansidão. Com qual das duas nós vamos ficar? Nós estamos tão cansados de violência, não é mesmo? Nossa casa é invadida, porque nós deixamos, naturalmente, por atos de violência vindos da mídia o tempo todo. Então, a gente, ainda crianças que somos, vamos trocando de canal para repetir aquela violência, ver em outros canais também, né? É isso que nós costumamos fazer. Chega de violência. Quanto mais violência, quanto mais nós nos ativermos à violência, pior será. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Um cristão autêntico só é de fato feliz, farto, pleno e preenchido de bênçãos quando ele promove a vontade e a justiça de Deus onde ele está plantado, onde quer que estejamos. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Onde está, então, a nossa vontade? Está aliada à vontade de Deus ou ao individualismo, à ganância, ao consumismo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Bem-aventurados os misericordiosos. À medida que o homem avança intelectual e moralmente, fruto do seu próprio esforço, mais ele se capacita a ser misericordioso. As injúrias, maledicências, calúnias que antes o atingiam com todo o peso, hoje se lhes apresentam mais leves pela compreensão do atual estágio evolucional da natureza humana. Desse modo, a mansuetude e a docilidade prevalecem em seus sentimentos e o perdão nasce com naturalidade, promovendo a paz interior. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, nós estamos falando aqui de perdão, misericórdia. Ter misericórdia nada mais é do que perdoar os nossos irmãos. Então, nós vamos ainda mais uma vez escolher entre o ódio e o perdão. Vamos continuar nos odiando, tendo todos os tipos de agressividade na nossa vida, ou vamos perdoar, né? Os puros de coração. Segundo Emmanuel, se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Olha que coisa importante. A esperança de Deus não esmorece em criatura alguma. E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então, nós precisamos nos conscientizar de que os nossos erros, as nossas faltas, são simplesmente devidas ao grau evolutivo em que nós nos encontramos. E que se às vezes nós erramos, nós promovemos até a treva, no nosso íntimo há
um brilhante que é a essência divina e que fatalmente um dia ela haverá de resplandecer na nossa alma. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores, segundo Joana de Ângeles, ela pede: torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Então, estamos falando aqui que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Há tempo de guerra e tempo de paz. Aqui na nossa terra, não houve um momento sequer em que se fez totalmente a paz. Sempre, em algum lugar, havia algum conflito, alguma dissidência, alguma guerra, irmãos matando irmãos. Quer dizer, essa irmandade não existe no coração dos homens ainda. Ainda, vejam bem, que ela vai existir. Senão, a missão sacrificial de Jesus não teria o mínimo motivo de ser. Não é? Ainda os homens não se consideram irmãos uns dos outros. E por isso se dizimam: não concorda com ele, mato, pronto. Doce ilusão de que a gente está eliminando essas criaturas porque não concordam conosco ou nós não concordamos com eles, né? A sabedoria que o Espiritismo nos traz nos mostra que nós somos eternos e nós não podemos eliminar ninguém, nós não podemos eliminar nada, porque tudo passa para o plano espiritual. Então, o que acontece quando essas guerras ocorrem, né? As criaturas que passam para o plano espiritual transformam-se em obsessoras terríveis daqueles que as dizimaram. Com que direito eles tiraram a vida? Não é verdade? Então, eles vão sofrer. É assim que funciona na cabeça das nossas crianças que somos, das crianças que somos, crianças espirituais que somos. Então, é por esse motivo que é tão importante vibrar pela paz na Terra, como nós fazemos aqui todas as semanas e fazemos também no nosso Evangelho no Lar. Vibrar pela paz na Terra. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Este texto é de Caibar Schutel, que vocês vão ganhar. Bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça. Olha que palavra forte, hein? Os que se revoltam contra a injustiça, mas são resignados e calmos. Parece um pouco incongruente. Vamos explicar. Ai dos indiferentes, dos acomodatícios, dos covardes, dos servis, que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Caibar valoriza as atitudes dos homens que procuram implantar aqui em nosso próprio planeta a verdadeira justiça e não deixar nas mãos de Deus para que seja implantada nos céus. Tá certo? Então, os homens tomam algumas atitudes para que a justiça possa ser feita ainda aqui, entre nós. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então, esta foto nos mostra que tipo de justiça estamos aplaudindo, em vez de promovendo, né? Que tipo de justiça nós estamos aplaudindo? O que é que nós estamos fazendo? Alguma coisa? Será que nós estamos fazendo? Nosso coração se toca, dá um tilt aqui no coração quando a gente vê uma foto como esta pessoinha que está passando, aparentemente, né, não tem a mínima semelhança com esta, que olha o olhar deste, sei lá, homem. Será que é um homem? Será que é um menino?
Não dá nem para saber a idade dessa criatura, né? Pele e osso, mais osso do que pele. Enfim, o Espiritismo nos convida a praticar a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Então, é por este motivo que a casa tem as suas campanhas e que pede a que todos os frequentadores, os trabalhadores, enfim, todos os que aqui vêm, tragam mantimentos para socorrer essas famílias, e principalmente no momento como agora, que há tantos desempregados, vamos ajudar, vamos abarrotar esta casa de mantimentos, né? Vamos oferecer a eles recursos que eles não têm, vamos nos emocionar com este tipo de figura, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, continuemos com Jesus. Agora eu gostaria que vocês lessem, todos juntos, as frases que vão ser colocadas aqui. Vamos lá. A mais... Amélia Rodrigues, como sempre. Então, Jesus permanentemente bate na porta do nosso coração e pede, deixa que eu entre, porque seremos felizes para sempre. Muito obrigada.